Graça e paz, igreja, amém? Então, abra sua Bíblia, sem mais delongas, né? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A gente vai ler do 1 até o 26. Prestem bem atenção na leitura. E depois nós vamos estar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas nesse dia. E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Siclag, e tinham ferido a Siclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que nelas e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como os grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Ionã, a Ainoã, a Jizreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, pois não puderam, de cansado que estava, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Siclag. E disse-lhe Davi: poderias de certo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelo, fugiram. Assim, salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam não puderam seguir a Davi e deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo com que ele vinha. E chegando-se a Davi com o povo, e saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá.
Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. E chegando Davi a Siclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Amém? É uma leitura grande, extensa, mas eu quis fazer isso para a gente poder discorrer, para a gente situar nessa palavra. Essa parte da Bíblia é a parte que conta quando Davi estava fugindo de Saul. Davi fugiu de Saul, porque quando as meninas cantaram aquela música de que Davi tinha matado mais, né? Saul matou a 1000, mas Davi a 10 milhares. E ali houve uma contenda, um sentimento de inveja no coração de Saul, e ele começou a perseguir Davi, e Davi ficou errante pelo caminho. Tem até uma outra mensagem que eu gosto muito, que ele foi se guardar dentro de uma caverna de Adulão, e lá se juntaram a ele 400 homens, né, desempregados, angustiados, pessoas que não tinham nenhum valor, e foram esses homens que se tornaram a tropa, né, e esses homens que se tornaram os guerreiros de Davi. Então, Davi ficou a gente não vê isso, a gente lê um versículo, outro versículo, a gente acha que foi em 2 meses. Davi fugiu de Saul 10 anos. 10 anos pelo deserto. Existem situações na nossa vida, eu vou entrar na palavra, mas que a gente fala assim: não falta mais me acontecer nada, porque já está me acontecendo tudo, já perdi tudo, já não tenho mais nada para perder. Davi estava numa situação assim. E no meio dessa guerra que ele estava com aqueles homens, ficava cuidando de rebanho que não era dele. Quando ele precisou, foi lá pedir a Nabal. Você lembra dessa história? Foi lá pedir a Nabal, para Nabal dar um pouco de comida, na época que tosqueavam, porque era uma época de festa. Nabal se recusou, e veio Abigail, né, e se rendeu ali, pediu perdão, deu comida. E no final Deus matou Nabal e ele casou. Tanto que as 2 mulheres dele estão aqui, né, que é a Ionã e a Abigail, que eram as 2 mulheres, 10 anos no deserto. Quando você pensa que não pode acontecer alguma coisa, tem uma frase que o menino do meu trabalho falava, que era assim: não há nada tão ruim que não possa piorar. Quem já ouviu essa frase? Eu achava ele tão pessimista, porque o Serginho era engraçado. Ele vinha com umas frases assim, do nada, e eram frases muito, muito ruins. Mas existem situações na nossa vida que realmente você começa a pensar assim: pô, não há nada tão ruim que não possa piorar. Davi, nesse meio caminho, ele se fingiu de maluco para não ser morto para Abimeleque. Se fingiu que era doido mesmo, ficou babando, ficou para poder não ser morto. Aí ele se juntou com o pessoal filisteus para poder ter abrigo, para poder ter casa, e ali ele ficou. Determinado tempo ele saiu. Quando ele chegou na cidade que ele estava, Siclag, o que tinha acontecido? Toda a sua família, não só a sua, mas todas as mulheres e filhos também dos rapazes que faziam parte dos seus exércitos foram levados. E é a partir disso que eu quero trazer essa palavra. Eu separei 10 questões aqui, 10 enunciados, e eu queria trazer isso para a sua vida, irmãos, porque hoje eu tenho certeza que você não está fugindo de Saul, eu tenho certeza que você não está num deserto, eu tenho certeza que você tem sua casa, ninguém está te perseguindo, mas as nossas vidas passam por problemas assim. E a primeira coisa que eu separei: a nossa família está suscetível a passar por lutas, provações e privações. Não pense você que por estar bem guardado, por estar tudo direitinho, que não possam vir lutas, privações e provações. Foi o que aconteceu. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler juntos? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Siclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Siclag tinha ferido a Siclag, e a tinham queimado a fogo. 2. E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela.
tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Cada povo tinha uma estratégia de guerra. Os amalequitas, a estratégia de guerra deles era essa: vir por trás e pegar os fracos. A estratégia dos amalequitas era covardia mesmo. Ele vinha por trás e pegava os fracos que estavam doentes, ou mulheres, ou criança. Se a cidade tivesse... Ele não era de confronto, não. De vir confrontar, não. Eles eram covardes. E o inimigo das nossas almas, ele é covarde. Ele é covarde. Ele não te ataca e não me ataca quando você está ok. Quando você está bem espiritualmente. Ele te ataca e me ataca quando está ruim. Quando ele vê uma brecha. Ele é muito oportunista nesse ponto. Rafael que fala, quando o Rafael levanta, eu falo: Rafael, leva meu copo. Aí ele fala assim: você é muito oportunista, Doninha. Eu falei: não, eu busco uma oportunidade. Você levantou, então você leva meu copo. Satanás não, ele não é uma oportunidade. Ele é oportunista. Você nem levantou, ele já está ali, ó, só espreitando para tirar uma oportunidade, para tirar proveito de uma situação. Por isso que quando se fala de família, a gente precisa ter muito mais cuidado. Porque a família não sou só eu. A família sou eu. É o Dudu. É Rafael hoje que mora dentro da nossa casa. Mas antes era Paulinho também. Hoje a gente se preocupa com o outro, com o Rafael que mora dentro da nossa casa, e se preocupa com o Paulinho Caluli. Quer dizer, não era para a gente desvencilhar? Já está casado, nada, fica a gente sofrendo também. A Luli fala: fui lá, fiz o exame e tal, meu Deus, Jesus amado. Aconteceu isso, vitória, passei, consegui passar em quinto lugar para ser professora. Uhul, glória. Rafael, Paulinho, mãe, estou doente. Ai, Jesus, filho doente. Quer dizer, você nunca se desvencilha. Família é isso, família é aquela preocupação constante. Mas entenda bem, Satanás ele vai arrumar uma brecha para entrar. Porque nenhuma família está livre de passar por situações assim. Então, a primeira coisa, a nossa família está suscetível a passar por lutas, provações e privações. A segunda coisa que eu coloquei: o medo e o desespero fazem parte do processo. Eu preciso falar isso, porque hoje se fala não, que você não pode ter medo, que você não pode se sentir fraco. A gente se sente fraco sim. Inclusive a palavra de Deus fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não tem problema de você falar: Senhor, eu estou com medo. Deus, eu não aguento mais essa situação. Não tem pecado falar isso não, igreja. Né? Da gente expressar o nosso sentimento. E foi o que aconteceu. Vamos ler junto? O versículo 4, 5 e 6. Vamos ler todo mundo junto. 4, 5 e 6. Juntos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, você ter medo é normal. A situação ficou tão feia porque o pessoal estava querendo apedrejar Davi, para vocês terem noção da guerra que estava acontecendo. Por que queriam apedrejar? Porque estavam culpando Davi. A culpa é tua. A culpa é tua de terem levado meu filho. A culpa é tua de ter levado minha esposa. A culpa é tua de a gente estar passando por essa situação. Vão matar você. Mas, gente, ter medo, se angustiar, faz parte do processo. Não fuja disso. Não pule etapas. Está entendendo? Não pule etapas. Porque daqui a pouquinho a etapa vem e te pula. Aí daqui a pouquinho passou muito tempo, você está lá angustiado, não sabe por quê. Porque faz parte do processo ter medo, se angustiar. Mas não fica prostrado. A gente leu no finalzinho que não é para ficar prostrado. Aí, a terceira parte que eu escrevi: não podemos ficar prostrados. Temos uma missão e um propósito. Nesse versículo mesmo 6. Vamos ler novamente? E Davi
muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Agora, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você também ficar prostrado, ó vida, ó céu, ó azar, porque comigo só acontece isso, porque na casa da Magna não tem esses problemas, porque na casa da Lucimar eu não vejo ela reclamando disso, porque a Salete só vive rica. Só vive rica, não sei por que eu estou passando por esses problemas. Não fique pensando nesse tipo de coisa, gente. Ficar só prostrado pensando na grama do vizinho. Você vai chorar, você vai se angustiar, mas você precisa se levantar, porque você tem uma missão, você tem um propósito. Nós temos uma missão e um propósito. Então, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a terceira coisa que eu escrevi. Precisamos consultar a Deus e ouvi-lo. Ele se fortaleceu, ele se levantou e ele foi buscar o Senhor. Versículo 7 e versículo 8. Vamos ler junto? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. O que era essa éfode? Era aquele manto sacerdotal. Era a forma como se buscava o Senhor na antiga aliança. Na antiga aliança tinha que consultar um profeta, tinha que Davi, ele pegou a éfode, pegou esse manto, e Deus falou claramente com ele. Deus trouxe uma direção para ele. Hoje nós não precisamos nem de éfode, nem de manto, não precisa em nenhuma irmã rezadeira, não precisa em nenhum, está entendendo? Você hoje, como foi falado aqui, tem a palavra de Deus, e Deus ainda fala, amém, igreja? Deus ainda fala conosco. Davi fez uma pergunta simples. Angustiou? Sim. Chorou? Sim. Quiseram matar ele? Sim. Mas se fortaleceu e buscou ouvir ao Senhor. Nós também precisamos buscar ouvir ao Senhor. Tem coisas na tua casa que você acha que não está certo? Tem? Tem coisas na vida dos teus filhos que você acha que não tem solução? Tem? Tem coisas que você queria que melhorasse mais? Tá bom, mas se melhorasse... Então, o que a gente precisa fazer? Consultar ao Senhor. A situação de Davi era uma. Eu posso ir lá, eu posso perseguir, porque poderia dar como acabada aquela guerra. Já não tem mais jeito, deixa a mulher para lá, deixa as crianças para lá, perdemos. Mas ele foi perguntar ao Senhor, vamos lá, a gente vai alcançar, a gente vai perseguir. É isso, e Deus falou, vai. Eu estou dando a minha palavra, vai. Vocês vão, que eu vou dar a direção para vocês. A primeira coisa, a nossa família está suscetível a passar por lutas, o medo e o desespero fazem parte do processo, não podemos ficar frustrados, temos uma missão, precisamos consultar a Deus, e não só consultar a Deus, Deus deu uma ordem, precisamos agir ao ouvir a voz de Deus. Porque a gente consulta a Deus, Deus fala. E a gente fica assim, com os dentes arreganhados, deitado no sofá, esperando a morte chegar? Não, porque Deus vai fazer, Deus vai abrir minha porta, vai vir aqui, vai falar. Não, gente. Existem situações que Deus vai usar, é você. Existe situação que Deus pode usar, outro pode. Mas se Deus te deu no caso de Davi foi muito certo, persegue-a. Persegue-a. E na nossa vida, Deus vai te dar também, nos dar estratégias. Situações para a gente orar, para a gente buscar, para a gente ir lá, fazer. Não, você tem que agir. Deus te deu uma estratégia, Deus te deu uma voz de comando e você precisa ouvir essa voz. E a voz, precisamos agir a voz de Deus, versículo 9. Vamos ler juntos? Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Então, vamos lá. Eles tinham que fazer alguma coisa. Tinha Davi e 600 homens. Eles ouviram a voz de Deus e seguiram, foram lá. A sexta coisa que eu coloquei aqui é uma coisa que eu acho difícil. Nem todos que você acha que vai te ajudar,
Nem todos que você acha que vai te ajudar, vai te ajudar. E aqui eu não escrevi o restante aqui. Mas não desista. Às vezes você passa por uma luta e você fala assim, eu tenho certeza que a Lucimar vai entrar comigo nessa guerra. Eu acho que a Lucimar vai entrar, o Rafael vai entrar, Helena. Eu acho que eu posso contar, eu tenho certeza que eu posso contar com elas. Com essas 3 pessoas, eu tenho certeza. Aí quando eu vou, Lucimar, estou indo para uma guerra, Lucimar, e Ana, desculpa, eu tenho um compromisso nesse dia, não vou poder. E assim acontece, gente. Nem todo mundo que você pensa que vai te ajudar vai estar disponível, mas não desista. Vamos ver o que aconteceu com Davi, versículo 10. Juntos. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. A gente acha que é facinho, é ali um ribeirinho facinho. Não, gente, é muito difícil. Eles estavam chegando de uma situação, eles estavam chegando de uma guerra. Naquela época não tinha carro, Uber, não tinha nada disso. Eles estavam chegando de uma situação, vê a cidade arrasada, e nesse pé eles vão consultar a Deus e vão. Força física que faltou. Força física. E é um aprendizado para a gente. Talvez você está colocando a tua força ou está colocando a tua expectativa em pessoas que não vão te ajudar. A nossa expectativa precisa estar em Deus, em primeiro lugar. E Deus vai levantar, às vezes, pessoas que você nem imagina para te ajudar numa guerra, numa luta. Então, fique ligado nisso. 200 homens não conseguiram passar. Mas eles ficaram com algo importante, eles ficaram com a bagagem. Porque existem situações que tem pessoas que vão cuidar das suas bagagens. Vai cuidar das suas histórias. Tem pessoas que passam por nossa vida durante um tempo e a gente pensa assim, cara, eu não sei viver mais sem essa pessoa é tão minha amiga, essa pessoa é tão meu amigo, eu conto tanto com ele. Passa um tempo, você fala, caramba, fulano sumiu, mas são tempos. Deus dá outras pessoas, tem pessoas que não vai se encaixar mais no propósito que você está vivendo hoje, são pessoas que vão te levar para buraco, que era de uma outra história, que hoje está vivendo uma nova história. Isso tudo faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. E Davi entendeu, era com 400 que ele podia contar, com 400 que ele foi. E o próximo item aqui, olha, quando Deus fala, vai lá, persegue, vai lá, eu estou dando para vocês, não pense que Deus não vai dar a estratégia. Quando Deus fala, manda o escape e manda o socorro. Deus responde. Como que Deus respondeu? Versículo 11 e versículo 12. Vamos juntos? E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber a água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Olha o escape que Deus deu, o inimigo. Porque esse rapazinho aí entrou lá. Está entendendo? Esse rapazinho aí, egípcio, ele foi lá, ele fez parte do bando que levou, que fez, que aconteceu. Mas, pela soberania de Deus, pelo propósito de Deus, ele caiu doente e a Amalequita não tem amor a ninguém. Largaram ele lá para morrer. Porque ele tinha 3 dias e 3 noites que não tinha comido, você consegue ficar até 40 dias sem comer, né, Luli? Você que trabalha... Eu sei que comer você consegue ficar muito tempo, mas beber você não consegue ficar mais de 3 dias sem beber, não. Beber água. Porque teu rim começa a parar de funcionar. Aí dá falência múltipla, né, nos órgãos. Para rim e vai parando tudo. Ele estava lá para morrer. Caiu doente, estava lá. Mas Deus usou do próprio inimigo como um escape. Como aquele que daria uma direção. E eles deram de comer, né? Eu até lembro de um versículo que fala, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque amontoarás brasa viva na cabeça dele. E através desse ato, eles deram de comer, deram de beber, e ali aquele rapaz, né, se propôs a ajudar. Quando Deus fala, ele manda o escape e o socorro, ele responde. A 8ª parte, são 10, tá, gente? Fica assustado não, são 9. São 9, isso. Persista, a vitória vem junto com os despojos. Persista.
Não desista da sua família. A gente está falando de família. Não desista da tua família, porque você vai ter o resultado de toda a tua luta, de toda a tua trajetória. Vamos ler junto, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Que coisa linda, gente. Eu acho maravilhoso isso, porque Davi poderia ter existido lá atrás. Poderiam ter apedrejado ele, poderia ter desistido das mulheres, poderia ter desistido dos filhos, poderia ter ficado tudo como estava. Mas por causa do homem que se fortaleceu no Senhor, do homem que se tomou posição diante de Deus, ouviu a voz de Deus, e Deus foi dando as dicas, Deus foi dando as estratégias. Ele chegou até o ponto que tinha que chegar, e não voltou de mão abanando, como a gente fala. Não voltou de mão vazia, porque além dele pegar, a Bíblia fala que não faltou nada. Nenhuma filha, nenhum filho, nada. Ele pegou tudo, e depois de pegar tudo, ele ainda pegou os despojos. O que era o despojo? Tudo que era do inimigo, ele pegou gado, roupa, ouro, prata, alimento, muita coisa. Aí que vem um desafio. O último item que eu coloquei aqui, que vem um desafio. Porque a gente está vivendo num mundo que é muito egoísta, que tudo é para si, tudo sobre mim, tudo que eu posso pegar para mim, vivendo próprio do nosso próprio umbigo. E o último item que eu coloquei aqui, a vitória não é sobre você somente, reparta, nunca foi só sobre nós. Sempre lembre disso, igreja. Se você está passando um problema dentro da sua casa, aquele problema, Deus pode transformar aquele problema em ministério. Aquele problema teu pode virar ministério. O que é ministério? O que é ministrar? Servir, serviço. De um problema, Deus pode usar a tua vida para ajudar outras pessoas. De uma situação, Deus pode usar para que você se fortaleça no Senhor e você fale para as pessoas assim, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Mas o Senhor fortaleceu a minha vida, Ele me deu essa estratégia, Ele me deu essa forma. Comigo aconteceu assim, não necessariamente vai acontecer com você assim, mas a fórmula é a mesma. Deus vira ministério. E o que aconteceu aqui, que a gente vai ler, é que os homens lá meio injuriados não queriam repartir, não. Vamos ler junto? Vai ser do 21 ao 25. Olha aí, preste atenção. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e se entregou à tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. E virou lei. E o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Eles não ficaram para eles. Davi, homem de Deus, né? Eu acho lindo, assim, algumas atitudes de homem de Deus, porque ali no meio daqueles homens tinha alguns, né? A Bíblia fala que tinha alguns
malignos, alguém do mal, que falava assim, não vamos, eles não foram. E quantas vezes acontece assim com a gente também? Pessoas vêm soprar no nosso ouvido, você vai ajudar fulano? Ih, fulano não presta não. Já ajudei, me decepcionou. Fulana já ajudou, fez a mesma coisa. Ciclano, não ajuda não faz não. Mas olha como que Deus ele fez e tocou o coração de Davi, que Davi entendeu que aqueles homens, mesmo estando ali, eles não foram para lá porque eles ficaram cansados, não iam render, mas ficaram com a bagagem. E Davi falou assim, não, assim como Deus nos deu essa vitória, porque quem nos deu essa vitória foi Deus, não foi 400, não foram 600 homens, foi Deus que deu, vai ser repartido para todo mundo. Então, igreja, não é sobre nós, não é só aquilo que você acha que é teu, sempre tem a ver com outras pessoas. E eu separei 3 textos sobre coisas que o inimigo vai pedir. A gente vai agora para Êxodo, para fechar a palavra de hoje. Coisas que o inimigo vai querer te liberar para você viver o propósito de Deus. Mas Deus usou Faraó para trazer um pedido que eu acho que Satanás tem usado. Não foram 3 não, são 3 coisas assim. Êxodo 8, 28. Para fechar essa palavra. O inimigo vai até querer te liberar, mas vai querer reter os teus bens preciosos. E hoje eu quero que você entenda, igreja, o que é teu bem precioso. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão valorizando mais coisas. Um celular é mais valioso do que uma pessoa. Uma televisão de 60 polegadas é mais valioso do que uma pessoa. Uma casa, né? Eu me lembro de uma história de um pai que tinha acabado de comprar um carro e um menininho de 5 anos pegou um prego e escreveu no carro, né? Escreveu não, né? Rabiscou, mas ele estava tipo querendo escrever. Papai te ama, alguma coisa assim. Riscou o carro todo. E o pai chegou nervoso do trabalho, viu aquilo, bateu na mão dos filhos. É uma história real. Eu ouvi de um outro pregador. Bateu na mão do filho, até a mão ficar atrofiada, levaram para o médico, tiveram que amputar as 2 mãos da criança. E ele chorando, pedindo perdão ao filho, mas não ia poder voltar. E o filhinho falou, papai, perdoa, papai, eu não queria fazer aquilo. Criança de 5 anos. A gente está vivendo um tempo que é exatamente isso. As pessoas estão valorizando carro, casa, televisão. Essa semana a gente esteve visitando uma família e a menina estava falando assim, não sei o que está acontecendo, ela não é cristã, a gente tem visitado a casa lá, que eles têm pedido oração, porque eles mudaram para uma casa nova, e até atrás da casa da Luli. Aí a gente estava lá, aí a menina falou assim, está acontecendo tudo de ruim na minha casa. Eu até quero que a senhora ore, pastora, aquela coisa que a pessoa, né? Meu micro-ondas quebrou, minha televisão quebrou, meu não sei o que quebrou, não sei o que mais quebrou, tudo, o carro quebrou, roubaram, um negócio assim. E a televisão quebrou, botei no conserto, R$400, conseguimos consertar. Quando fomos entrar em casa, o Lucas, é o filho, né? Deixou bater, a televisão quebrou. Igual, tipo a tua, Geis, quebrou a tela. Televisão de 60 polegadas. Ai, me deu uma raiva, pastora, me deu vontade de bater no Lucas. Só que o Lucas tem 18 anos, é um homem zarrão desse tamanho. Me deu vontade, aí eu aproveito as coisas. É claro que a gente fica com raiva, gente. Televisão não é barato. Entenda? Carro não é barato, as coisas não são baratas. Só que coisas a gente compra de novo. Ou fica sem, você vai viver sem uma televisão. Você não vai viver sem teu filho. Você está entendendo? A gente está valorizando coisas, momentos preciosos em família, por causa de coisas que vão passar, que vai ficar. E a gente vê a estratégia de Satanás exatamente isso. Cuide dos bens preciosos que Deus está te dando. Olha o que Faraó pediu para Moisés, para deixar o povo sair lá do Egito. Vocês conhecem a história? Eu só separei 3 textos que eu achei muito bom para a gente. Vamos ler junto, né, gente? Então disse Faraó, deixar-vos-eis ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vais de longe, orai também por mim. Olha o que Satanás faz, só o 28 esse aí. Olha só, eu vou liberar vocês. Vocês querem adorar a Deus? Querem. Mas, não vai longe não, que eu quero ficar de olho em vocês. E ora por mim também. Uma forma de aprisionar a nossa família. Uma forma que Satanás usa para aprisionar a nossa casa.
Preste atenção naquilo que Deus tem nos dado. Satanás fez essa proposta, você sabe do resto da história, que Moisés, não, a gente vai todo mundo junto. Vamos lá, outra coisa. Êxodo 10, versículo 8, aí esse aí vai ser até o 11. 10, versículo 8 ao 11. Juntos. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha só. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 10. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Olha o que ele pede. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. O propósito era levar todos, porque filhos e filhas a gente sabe o que é, família. Quando fala de bois, ovelhas, o que significa, igreja? O que significava naquela aliança? Podem falar. Bens, fé, mais o quê? Renda, mais o quê? Fé. Tem uma palavra-chave. Sacrifício. Oferta. Então, quando ele está pedindo para não levar as ovelhas, ele fala assim, vocês podem ir, eu até libero vocês, vai você, vai todo mundo, mas deixa as suas ofertas aqui, deixa os seus bens aqui, deixa o seu dinheiro aqui, deixa a sua fé aqui. E assim a gente tem deixado. Não pensem porque Egito é o mundo. E assim a gente tem deixado. Deixa todo mundo, porque a gente acha que está certo e não está. A terceira coisa que ele pediu, está lá em Êxodo 10, do 24 ao 26, partindo já para o final, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nenhuma unha. Faraó, nenhuma unha ficará, nenhuma unha, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão dos meus bens, eu não abro mão da minha oferta ao Senhor, eu não abro mão dos meus filhos, das minhas filhas. Então, essa palavra, igreja, é um alerta para nós de que a gente, muitas vezes, abre mão por causa das nossas escolhas. Às vezes a gente não quer incomodar, né? A gente olha assim, as crianças já grandes. Rafael já tem 24 anos. Eu vou incomodar? Vou incomodar sim. Vou incomodar sim, por que não? Por que não? Paulinho já está casado? Sim. Por que não? Por que não? A gente às vezes fica tão omisso, fica tão, sabe? Deixa as coisas correr tão frouxo. Aí depois que acontece a situação, fala assim, meu Deus, não sei onde foi que eu errei. Errou. Por não falarmos a verdade. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa.